todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir o programa através do site da Mundial, www.radiovibemundialfm.com.br. Muito bom. Estamos também ao vivo aqui na nossa página do Instagram oficial Dr. Marcos Fernandes. Quero agradecer. O pessoal já está entrando aqui. Enfim. Bom, vamos aos recados da semana. O primeiro livro chama-se Cara de um, Focinho do Outro. O segundo livro chama-se Constelações Familiares, Uma Visão Sistêmica. E o terceiro, Medicina Germânica Multiespécie, que está até quente. Saiu do forno na sexta-feira. E as pessoas que têm interesse em conhecer essa incrível técnica desenvolvida pelo Dr. Hammer sobre a elaboração, a ressignificação dos conflitos, e é como se fosse de uma forma simples, eu vou dizer agora, não são palavras dele, mas entender a origem emocional dos sintomas. Então, como nós podemos entender as doenças e os nossos sintomas através do nosso emocional, do nosso sistema emocional. Então é muito bacana, é uma forma de aprendizado onde você vai entender muitos dos problemas de saúde que acontecem com você e com o seu animal. Por isso, medicina germânica multiespécie. Multiespécie porque ela agrega os conceitos do Dr. Hammer também para os animais, tá? Já já a gente fala bastante sobre isso. Dia 13 de agosto, sábado, véspera do Dia dos Pais, estarei lançando esse livro, Medicina Germânica Multiespécie, aqui na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista 509, em frente à estação do metrô Brigadeiro. Será às 14 horas. Será um prazer conhecer você, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, que eu estou aqui há vai fazer 22 anos, então vai ser muito bacana, né? A gente conhece poucas pessoas que ouvem o programa, alguns no consultório, né? Outros em eventos que eu fiz, inclusive aqui na rádio, palestras, workshops na área de constelação, etc., né? Mas a grande maioria é óbvio que a gente não conhece porque a rádio tem uma audiência muito grande, né? Outro recado, então, 13 de agosto, 13/8, lançamento do meu livro, na Martins Fontes 509, Avenida Paulista 509. Outro recado, nós estamos com os cursos abertos para constelação familiar, medicina germânica multiespécie, e tem um curso que eu indico para todos. Eu falei todos os tutores, todo mundo que tem cachorro, que tem gato, que tem pássaro, deve fazer esse curso. Esses cursos estão na plataforma Hotmart, né? Então, se você tiver interesse em conhecer esses cursos, é só me mandar um WhatsApp ou um direct aqui na oficial Dr. Marcos Fernandes, que eu encaminho o link para você fazer inscrição. E engraçado, eu falei assim, né? Se você tem um cão, um gato, todo mundo que tem animal tem que fazer esse curso, Cara de um, Focinho do Outro, que inclusive é tema do meu primeiro livro. Mas no fundo, é um livro que é para todo mundo ler. É engraçado, muitas vezes eu fazia o programa aqui na rádio, né? E ia para o consultório trabalhar, né? Ou no dia seguinte a pessoa me ligava e falava assim: doutor Marcos, é o senhor, eu ouço o seu programa, né? Eu falava: nossa, muito grato, né, pela audiência na rádio, tudo, né? Aí eu perguntava assim: qual animal a senhora ou o senhor tem? A pessoa falava: nenhum. Eu falava: mas como nenhum? A pessoa ouve o programa, às vezes há 10, 12, 13 anos, como eu via, né, a pessoa falar, e ela não tem animal nenhum. Então, eu achava estranho. Depois eu fui entendendo que as coisas que eu falava não era relacionado exclusivamente para as pessoas que tinham animais, mas conhecimento geral. Conhecimento, pessoal, não ocupa espaço, né? Então, todas as vezes que a gente se informa de algo, ainda que a gente não tenha uma ligação direta com aquilo, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, a gente está crescendo intelectualmente, espiritualmente, isso é muito bom, tá? Mas, de novo, quem tiver animal é obrigatório que faça esse curso, está no Hotmart, é fácil, é online. Os outros cursos que nós temos no Hotmart são Medicina Germânica Multiespécie, que tem aulas gravadas, aulas online, mentoria de casos, não precisa ser veterinário para fazer, e o de constelação familiar veterinária também. Hoje, inclusive, tem aula do curso de constelação. Tem aulas gravadas e tem aulas ao vivo.
tudo online. O curso de constelação também não precisa ser veterinário para fazer, tá bom? Bom, eu acho que são esses os recados. Se você tiver interesse em algum desses livros, me mande um WhatsApp, né? 0 operadora 11 99639 0089. E aí eu encaminho para você pelo correio, autografado, bonitinho, certinho, tá bom? Vamos falar sobre os conflitos biológicos, que é tema do meu terceiro livro, né? Que fala sobre medicina germânica. Muito bem. A pergunta que eu faço é: você olha para os seus conflitos? Marcos, mas o que é conflito? Bom, você olha para as suas questões, você olha para os seus conteúdos, você olha para as suas demandas. Marcos, o que é conteúdo, demanda, questões? Você olha para o que lhe acontece na vida? Essa pergunta você entendeu. O que te acontece na vida, de bom ou de ruim? Normalmente de ruim, a gente acaba dando mais valor, infelizmente. Estão aí os programas de televisão, né? Com uma audiência elevadíssima, falando de coisa ruim. Ok? Ok. Inclusive, é bacana eu ter lembrado disso, porque o Dr. Hammer dizia que muitas vezes a gente sofre conflitos emocionais e esses conflitos nos adoecem. Tudo bem, até aí você já sabe. O problema é que às vezes a gente assiste na televisão um programa, uma situação. Se a gente se toca, se a gente se linka muito àquela notícia ruim, se a gente entra no lugar daquela suposta vítima que aconteceu aquela situação, nós podemos desenvolver o conflito também. Vou dar um exemplo. Então, digamos que passe esses programas da tarde uma pessoa que perdeu um filho. Bom, se de repente você está assistindo, nem deveria assistir, né? Uma coisa dessa, mas tudo bem. Até porque isso não te traz nada de bom. Mas a gente olha muito mais para o mal do que para o bem, infelizmente, né? Então, se você assiste essa notícia, isso te toca muito, né? Isso vai muito fundo em você, é provável, segundo o Dr. Hammer, não sou eu que estou dizendo, é bem provável que você desenvolva um conflito de perda, igual você tivesse perdido o seu filho. Partindo dessa premissa, isso é importantíssimo que a gente fale e que a gente reflita sobre o que você ouve, o que você vê, o que você pensa e o que você fala. Então, o que a gente vê, o que a gente pensa, o que a gente fala é tão importante que a gente não valoriza. Ah, não, é só uma notícia, só estou vendo aqui a televisão, aí parei nessa notícia ruim, mas já vou tirar. Não, não é assim. Infelizmente, a gente se liga ao que a gente vê ou o que a gente ouve. E a partir daí, a gente pensa. E a partir daí, a gente pode ou não falar. Quanto mais em silêncio, inclusive, Dr. Hammer dizia que a gente vive os conflitos, maior o que ele chamava de massa do conflito, ou seja, maior a doença. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, tem um conflito, né, chamado conflito de bocado, que é um conflito em que você engole alguma coisa e essa alguma coisa faz mal para o teu trato gastrointestinal, por exemplo, né? Normalmente, os conflitos de bocado têm muito essa questão de você engolir, e a gente não engole só comida, alimento, água, a gente engole emoções, situações, de sabores, né? Injúrias, mentiras, difamações, a gente engole tudo isso no dia a dia, né? Ou a gente engole, ou a gente vê, ou a gente ouve, né? Pois bem, se você engolir algo que não é legal, você pode fazer desde uma gastrite, aliás, vamos até fazer um raciocínio mais claro, desde uma azia a um câncer de estômago. É simples. E o que vai determinar se a mesma coisa que você engoliu, o que vai determinar se vai ser uma azia, né? Tô com uma azia, não tá legal o estômago hoje, ou até um câncer de estômago, é o que ele chama de massa do conflito. E o que é massa do conflito? É o quão intenso é o conflito que você viveu. Então, se você está assistindo algo na TV e você se liga demais, você faz uma ponte muito grande com aquela situação que está horrível, né? Mas você se liga naquilo, o que acontece? Você adoece. Então, a grande mídia, ela tem muito interesse em divulgar o mal. Por que eles fazem isso?
Porque a gente domina alguém, ou uma situação, ou uma população, através do medo. A gente não domina ninguém que não tenha medo. Tenta dominar alguém que não tenha medo de você, por exemplo. A pessoa não se deixa dominar. Agora, se por algum motivo a pessoa tem medo de você, então você pode dominar essa pessoa. Então, há um interesse. Tanto é verdade que aqui a Rádio Vibe Mundial tem o JBN, Jornal da Boa Notícia. Por quê? Inclusive é fantástico o trabalho, né, que o pessoal faz, a Samira faz, o pessoal, os demais aqui da rádio fazem. Só notícia boa, só notícia boa. Então, quem ouve, por exemplo, o JBN, segundo o olhar do Dr. Hammer, não iria desenvolver nenhum conflito. Não iria adoecer. Por que não iria adoecer? Porque é só coisa boa. Os conflitos, eles vêm, obviamente, dentro de um contexto negativo. E é esse negativo que faz com que a gente adoeça. É exatamente esse negativo, tá? Então, os conflitos biológicos que nós vivemos, quando eu perguntei, se você olha para os seus conflitos, você olha para as situações que você vive, aí alguém pode falar assim, mas dá um exemplo. Dei do bocado, das injúrias, das questões. Semana passada eu estava dando uma aula e teve uma aluna que falou assim, ô Marcos, o que é bruxismo na medicina germânica, né? Tenho muita dor, meus dentes e tal, né? Eu falei, olha, o que você não fala de dia para alguém que você acaba falando à noite? O que você não fala no consciente, que deveria, mas você fala no inconsciente durante a noite sem perceber? Bom, batata era isso, ela confirmou, falou, é isso mesmo. Eu falei, mas por que você faz isso? Ela falou assim, para evitar conflitos. Aí eu falei, mas esse é um conflito que está te adoecendo, você não falar. Coitada da sua articulação, não é verdade? Temporomandibular, coitada dos seus dentes, né? Imagina o trabalho que esse dentista seu vai ter em tratar dos seus dentes de forma que você continua aí não dizendo o que você precisa dizer. Então é isso, um conflito que a gente vive, mas não olha, o que acontece? Doença. A sorte, que é alguma coisa que não é muito grave, não expõe a pessoa a um risco de morte, por exemplo, né? É só um bruxismo. Para quem não sabe, bruxismo é quando a gente range o dente, quando a gente força a articulação temporomandibular durante a noite, né? Inclusive trazendo desgaste dentário desnecessário, etc, né? Então é isso. A gente, muitas vezes, não olha para os nossos conflitos porque a gente diz que quer evitar conflito. Não evita, piora, né? Porque quando a gente não fala, além da gente adoecer, quem adoece também junto com a gente, né? Alternativa A, as crianças. Alternativa B, os animais. Alternativa C, ambos as alternativas anteriores. Pessoal, quando a gente não resolve as nossas questões, quando a gente não se expõe, quando a gente não fala o que está de errado e a gente vai engolindo e vai vivendo para evitar o tal de conflito que a gente ilusoriamente acha que evita quando não fala, né? Mas isso vai se acumulando até chegar um dia que cai a última gota, né, no copo d'água e derrama. Ou o dia que você adoece seriamente e aí você vai refletir, né, que deveria ter falado, deveria ter se exposto, deveria ter se colocado, né? E sabe uma coisa interessante? Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero evitar conflito, né? Que foi o que ela disse. Mas veja, tudo é uma questão da forma como você fala, né? E nós, comunicadores, sabemos muito bem disso. Quem trabalha na rádio, quem trabalha em TV, quem trabalha como professor, enfim, quem usa comunicação, eu sei que todo mundo usa de alguma forma, mas quem usa mais, no caso, os comunicadores, sabe o poder que é a comunicação. A forma como você fala, o jeito, a interpretação. Inclusive, sabe-se hoje que 90% da comunicação é não verbal. A gente acha que fala com a boca, né? Mentira. Não fala. A gente fala com o corpo como um todo. Então, veja como eu falo, veja como eu me exponho, né? Veja o movimento corpóreo, a minha expressão facial. A gente fala pela face, a gente fala pelas mãos, a gente fala pelo corpo como um todo. Então, há muitas formas de falar para que os conflitos não cheguem
no ponto de nos adoecer gravemente. Ah, mas por que você está falando tudo isso só pensando na espécie humana, só pensando, né, nas pessoas? E eu digo, não, muito pelo contrário. Porque dentro de um sistema familiar, quem mais adoece são os mais sensíveis. E quem são os mais sensíveis? Animais e crianças. Então, se animais e crianças são os mais sensíveis, esses serão as primeiras vítimas a adoecer quando você não olha para onde você deveria olhar. E agora, citando Bert Hellinger nas constelações familiares, quando você exclui, quando você não quer ver, quando você coloca embaixo do tapete, como se diz, né? Só que essa sujeira que você foi colocando no tapete, um dia, vai ter que ser tirada. Né? Porque senão acumula tanto, né? O tapete vai ficando grande, assim a pessoa tropeça, né, na sujeira e cai, né? Pensem, imaginem essa situação. Por quê? Porque está ali armazenando uma sujeira. Essa sujeira está juntando ali. E aí? Isso nunca vai resolver? Então, pessoal, o que eu vejo como prevenção de doenças dos animais, e agora me referindo à medicina germânica multiespécie, especificamente essa que eu trabalho, é que os tutores devem olhar para suas questões. E sabe o que é interessante? É uma coisa tão óbvia o que eu estou falando, mas é tão óbvio, né? Alguém que está ouvindo, você, puxa vida, eu estou perdendo meu tempo aqui ouvindo. É igual você ir no nutricionista e no médico, ele fala assim, ó, você tem que beber mais água, você bebe muita água, né? Você toma bastante água, né? É tão óbvio que eu estou falando, mas infelizmente é engraçado. Tudo que é muito simples, a nossa mente não registra. A gente está acostumado com coisas muito elaboradas, muito complicadas. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, meu cachorro está aqui com problema de coluna. Eu falo, opa, coluna na medicina germânica, osso, articulação, isso é problema de autodesvalorização. Por acaso a senhora, já que o cachorro está muito ligado à senhora, se desvaloriza? A pessoa toma um susto e fala, sim, eu estou com uma questão dessa mesmo. Como é que você sabe? Eu falo, porque é simples. Como simples? É muito simples. Tudo que você passa, todos os conflitos que você não resolve, para todas as direções que você não olha, uma hora vai surgir na tua frente. Às vezes na doença de um filho, às vezes na doença de um animal. Então, se nós não olharmos para as nossas questões, e como eu estava dizendo, isso é muito óbvio, é igual indicar terapia para os outros, né? Mas quando a gente fala a palavra terapia, a pessoa se assusta e fala, não, mas eu não sou louco, eu não estou doente, né? Isso aí é para quem não está bem. Não. Quem falou? Existe essa ideia que a terapia é utilizada quando você não está bem. Mas o termo terapia, ao qual eu estou usando aqui, é sinônimo de autoconhecimento. É saber como você funciona, como você age, como você reage, como você vê a vida. Isso é se conhecer. A partir do momento que você se conhece, o que acontece? Você passa a entender os teus processos muito melhor. Vou dar um outro exemplo. Nessa mesma aula, teve uma aluna que falou assim, ô Marcos, dor no joelho, na medicina germânica, o que é? Aí eu falei, segundo o Dr. Hammer, quando você tem dor no joelho, significa um quadro de autodesvalorização, né, porque é osso, tal, articulação, mas mais especificamente quando você não é capaz, não se sente capaz, ou você se compara com alguém que faz um exercício físico melhor que você. Ou seja, é uma autodesvalorização em relação ao esporte. Aí eu perguntei para a moça, fez algum sentido isso que eu disse? Ela falou, Marcos, total. Eu comecei a ter dor no joelho quando eu fazia balé, e como eu não era muito boa no balé, o que aconteceu? Eu me comparava com as demais colegas que dançavam muito bem. A partir daí, eu passei a ter problema no joelho e nunca mais dancei. Pronto. Agora, o que você precisa fazer? Olhar para o teu joelho. E olhar para a autodesvalorização que você teve em relação a isso, né? E aí, eu sempre uso essa comparação, né? Se um pássaro se comparar a um peixe, ele vai se sentir completamente incompetente na questão de nadar. Se um peixe se comparar com um pássaro,
ele vai se sentir completamente autodesvalorizado na capacidade de voar. Então veja, cada um é único no universo. Cada um tem suas potencialidades. Cada um tem suas sombras, suas questões, mas cada um tem o seu potencial a ser olhado, a ser desenvolvido. E isso é uma riqueza, isso é maravilhoso. Porque, às vezes, eu, segundo, né, estou me referindo à aluna, eu posso não dançar balé. As colegas poderiam dançar muito melhor que ela. No entanto, ela é uma excelente nadadora e as outras colegas não são. Quando a gente se compara, a gente se rebaixa. Porque sempre a gente se compara com alguém que é mais, que é melhor e que está numa posição maior que a gente. E com isso você se autodesvaloriza. Então, voltando ao problema de coluna do cachorro, todas as doenças ósseos, articulares, as doenças de tendão, as doenças de ligamento, as doenças do sistema sanguíneo, as doenças do sistema linfático, todas estão relacionadas com o quadro de autodesvalorização. E autodesvalorização é sinônimo de comparação. Praticamente. Praticamente é. Porque quando eu me comparo com alguém, eu me autodesvalorizo. Tá? Então, pessoal, é dessa forma que a gente deve olhar para os nossos conflitos. E veja, nesse caso da aluna, né? Que fazia balé, se autodesvalorizou, o joelho adoeceu, nunca mais praticou balé. Olha uma terapia aí, o quanto ajudaria ela nessa articulação. Bom, ela deve tomar, eventualmente, analgésicos anti-inflamatórios que vão ajudar no animal, que vão ajudar nela ou no animal ao qual está projetando a doença nela, podem ajudar. Naquele momento, aquela dor pode melhorar. Mas vai resolver? Não. Se parar de tomar, daí 2, 3 dias está doendo de novo. Doença crônica ou degenerativa. Qual que é a dificuldade que a gente tem de entender que se a gente não for na causa, nós não vamos resolver a questão. Não vai. A gente precisa parar de medicar, de remediar uma situação e resolver. Ou ter como esse objetivo a resolução de um conflito. Para que dessa forma a gente adoeça menos, cada vez menos. Isso é interessante, que a gente adoeça menos. Não sei se para algumas indústrias isso não é interessante. É interessante que você adoeça. Pessoal, dúvidas? Só entrar em contato comigo em relação aos cursos, aos livros. Quem quiser, só me mandar um direct. Vai ser um prazer. Eu te envio autografado, bonitinho, com o maior prazer, com o maior carinho. Eu encaminho meu livro pelo correio para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.